Vicente, no qual me honra muito estar aqui. Nós já fizemos bons programas aqui e até hoje muita gente tem comentado de um tour que eu fiz aqui ao lado do nosso querido Paulo Costa. Tudo bem, Paulo? Tudo bem, muito obrigado. É sempre uma honra poder receber você, os nossos convidados, nessa casa tão histórica, tão importante para a vida histórica da nossa cidade, onde morou aqui o barão Kurt Gustav von Pritzowitz, que foi um grande benemérito de São Vicente. Não é da minha época. Não é mesmo, porque ele morou aqui por volta de 1920 até 1941. E nestes 21 anos que ele esteve nessa casa, ele investiu muito na qualidade da cidade. Ele pagou asfalto, ele pagou construção de creches, ele pagou construção de escolas, ele pagou construção de ambulatório médico. Ele foi realmente um grande benemérito e fez isso tudo sem nenhum interesse. Então a gente se sente honrado de estar neste imóvel tombado pelo Condefat e pelo Condefasve, não só a propriedade, mas também os jardins. Então é história, a gente está vivendo um momento histórico. O Paulo falou tombado pelo patrimônio histórico, mas outrora tentaram tombar, mas na acepção da palavra, derrubar, né? Porque outras administrações deixaram isso aqui completamente abandonado. Então, quando se fala em história, e hoje nos honra muito a presença também, é um amigo que fiz já há algum tempo, né? O mais recente, na verdade, dois, é o presidente do Sinserv SV, Edson Paixão, é o novo presidente do Sindicato dos Servidores, que já assumiu ano passado uma galhardia absoluta e mostrando personalidade, inteligência, pegou a cidade, pegou os servidores sem receber os seus valores, os seus salários. Veja que hoje o município vizinho de Santos vive essa situação e é uma honra estar aqui presente. Obrigado pela presença aqui ao nosso lado também. Prazer é nosso, prazer é do sindicato que está podendo participar mais uma vez do programa e está participando aqui no Instituto Histórico. Agradecemos o convite do secretário, aliás, presidente, secretário-presidente. Isso. E a gente está na luta pelo servidor e pela cidade também como um todo, né? Então, estamos aí para contribuir, colaborar e participar da administração como um todo. É isso mesmo. E também ao lado do nosso Júlio César, que é o vice-presidente da atual gestão do Sinserv, importante também, é um jovem com mentalidade aberta, e tanto como o presidente Edson como o Júlio. Por que nós estamos aqui também? Uma das vertentes, uma das ideias dessa nova gestão, não que as outras gestões não pensassem, mas as evoluções têm que acontecer, que é também trazer um caldo de cultura, educação, aprimorar, melhorar a situação do servidor. Não é isso, Júlio? Obrigado também por estar conosco. Obrigado eu, Edu, por mais uma vez estar participando do seu programa, ainda mais nessa bela casa. É isso. Eu costumo dizer que o servidor público, ele é a engrenagem da cidade e nós somos representantes, né? Então estamos aqui hoje mais uma vez para conversar com toda a sociedade, o ouvinte, o telespectador e também você, servidor público. Assuntos muito pertinentes, sim, politicamente e também correlacionado ao servidor público. Eu vou aproveitar esse momento, estou aqui ao lado de amigos, e a gente pode falar amigos, não tem essa possibilidade, mas eu fui perguntado nas redes sociais, muita gente andando também na cidade, olha, me surpreendeu, não somente em São Vicente, mas em Santos, até companheiros de imprensa, o fato da nossa Câmara Municipal, que é a primeira, a mais antiga das Américas, está dentro de São Vicente. A Câmara não está fora da cidade, não, a cidade é município. Desde 1532. Então, criou agora nos últimos dias aí uma série de cargos, cada vereador da cidade terá um assistente. Um assistente em nível médio, nada contra, longe disso, mas com uma remuneração que pode girar de 9 a 12, até mais, R$1.000 mensais. Então eu lhe pergunto, Paulo, Edson, Júlio, você em casa, telespectador, internauta, nosso amigo também que nos acompanha sempre, você fala em crise, inclusive estado de crise do município, o próprio prefeito Pedro Gouveia. Claro que a Câmara Municipal ela tem poderes plenos, em várias situações ela pode administrar essas situações, porque ela tem a verba que a Prefeitura coloca e ela administra como achar que tem que fazer. Com essa visão como cidadão, presidente do Instituto Histórico e Geográfico, e vou te colocar numa saia justa, que você é secretário juntamente de Cultura, e quando a gente fala nisso, você sente na pele.
Olha, veja bem, eu tenho aí duas vertentes para o fato. Começa né? com o Veja Bem. O Veja Bem, eu tenho duas vertentes. A primeira delas, como cidadão, eu acho que o momento seria inoportuno. Como cidadão vicentino, acho que o momento é inoportuno. Mas eu não estou analisando a necessidade técnica da Câmara. Eu não sei até que ponto o vereador necessita de mais um auxiliar diante da demanda que a cidade apresenta no dia de hoje. Então, qualquer comentário meu sem essa base, talvez o sindicato tenha mais a base, me passaram algumas informações, por exemplo, que eu desconhecia agora há pouco, antes do início da gravação, então talvez o sindicato tenha condição muito melhor do que eu de analisar. Então, assim, a grosso modo, você perguntar para mim, você acha que foi oportuna a contratação neste momento? Eu vou dizer não. A cidade passa por uma dificuldade financeira enorme, a própria estrutura do Instituto Histórico e Geográfico necessita com urgência... A Secretaria de Cultura está recrutando pessoas para ajudar na composição de trabalho diariamente? Formalmente sim, porque na verdade não há estrutura de trabalho suficiente para fazer a máquina funcionar. Porque é natural. Cargos, por exemplo, comissionados, não, isso não existe, não há verba. Agora, a gente não entende, porque assim, eu só poderia me manifestar se eu estivesse dentro da Câmara e entendesse qual é a necessidade técnica dessa contratação. Porque, por alguma razão, o vereador pode sentir importantíssimo ter um assessor a mais ou alguém com alguma especialização. Já não tivesse nenhum. Exato, mas aí seria uma condição efetivamente criada pela própria Câmara no sentido de tentar prestar um serviço um pouco mais apurado. É a única entendimento que eu tenho, conquanto uma pessoa que não está participando diretamente do processo, né? Eu não tive a oportunidade de falar com o prefeito sobre isso, e nem tampouco falei com qualquer vereador, então eu estaria dizendo, estou dando uma orelhada, literalmente, não estou assim comentando um fato que eu tivesse pleno conhecimento. Talvez o sindicato possa nos dar informações um pouco mais acuradas, mais objetivas. Nós vamos falar muito de cultura, vamos falar de educação, vamos falar de possibilidades, vamos falar de fatos importantes para nós, né? Mas não poderia deixar de perder a oportunidade, mas eu, como jornalista, como publicitário, como cidadão, acho uma excrescência e diria, todos os vereadores já têm um número suficiente de assessores, até porque quando entram lá, já tem um número. Criar mais, né? O Paulo deu uma versão bastante interessante, que é a necessidade, mas a necessidade também se faz bem a caso da situação do município, que hoje não poderia, né? Eu não estou falando de salário mínimo, nós estamos falando de 9 mil acima até. Mas, acho que com a palavra do próprio presidente da Câmara, os próprios vereadores, que a gente tem que dar o dia de respaldo. Agora, presidente Zé Paixão, no ano 2016 que vocês foram eleitos, já vinham com outra administração sofrendo os últimos 4 anos, sem os valores pagos. Eu não estou falando de 9 mil, de 12 mil, de 14. Muito mais. Qual é a visão do presidente do Sincero SB? Olha, na verdade é assim, o Paulo colocou muito bem com relação à questão técnica da necessidade técnica. Quando sindicalista, assim, fica meio complicado até a gente chegar e fazer uma defesa de não contratação, porque a gente defende o trabalhador, que é um trabalhador que vai estar sendo representado. Agora, com relação à questão técnica, teria que fazer uma apuração melhor e maior para poder chegar e entrar com mais a fundo nisso aí. Só que eu levanto a seguinte tese. Até ontem, ou até hoje, funcionou dessa forma, e funcionou bem. Será que é uma necessidade tão veemente assim de da noite por dia criar esse cargo? E se tem essa necessidade toda técnica, como a gente avalia que pode ser que exista, por que não se discutiu isso com a comunidade? Exato. Por que não discutiu isso com a identidade de classe? De repente a gente conseguiria junto encaminhar uma nova proposta, uma proposta diferenciada, que atendesse a Câmara, atendesse o servidor, atendesse a população, atendesse o governo do município, que aí tem interesse no governo do município. Você citou, todos nós precisamos criarmos novos postos de trabalho. Quantos servidores que talvez estão aí numa situação ruim que poderiam ser chamados? Não, mas ao que me saltou aos olhos, atualmente são cargos de confiança. Exato, não são servidores. Isso era que a segunda parte que eu ia chamar a atenção. Se existe essa necessidade técnica realmente comprovada, por que não criar um cargo concursado? Exatamente. Ao invés de comissionado? É um cargo de carreira. Exato. E aí a gente defende o cargo de carreira. Exato. A gente até elogiaria disso. Júlio, essa é uma questão bastante polêmica para o momento, até porque nós estamos vendo o país em crise. Então, não foge a regra São Vicente, uma cidade que tem um orçamento menor do que 1 bilhão, né? Não tem renda sobrando, pelo contrário, tem faltando. E a gente até tem que dar, em muitos momentos, desconto à administração pública por não investir aqui, porque não tem dinheiro sobrando. Como você bem introduziu, né? A Câmara fica em São Vicente?
Será que fica em São Vicente? Se eu estiver equivocado, fica no Parque Vitarone, na Jacuaií. Porque foi de uma insensatez. E por que eu digo isso? A alegação de que precisa ter mais assessores, etc e tal, aí eu contraponho falando que na escola, hoje falta professor. No posto de saúde tem muito servidor que vai ao sindicato reclamar a falta de contingente de funcionário. Às vezes é um auxiliar de enfermagem por um UBS. Sim. Agente de trânsito, falta agente de trânsito, guarda municipal, segurança pública, né? Então, assim, nós temos prioridade, né? Ah, mas legislativo, executivo. Mas venhamos e convenhamos. 9 mil reais. Sabe qual é o salário, o menor salário no serviço público aqui na cidade de São Vicente? Menor que o salário mínimo. Abaixo do salário mínimo. Nós estamos vivendo um momento, até então não se discutiu o aumento da categoria. E você fica sabendo de uma coisa dessa, né? Isso cria um frisson. E será que os vereadores não tiveram essa sensibilidade do momento atual? E o que me assusta é isso, né? Não houve sensibilidade. É complicado. Sabe o que eu vou mudar de tema já para encerrar o assunto, mas eu não devo nada para vereador nenhum, né? Nem aqui, nem em lugar nenhum. Mas existem os acordos de campanha que têm que ser cumpridos. Então, eles não vêm a público e dizem, olha, eu escolhi Hugo, Nabuco, Refugo, Pedro, João, eu tenho que colocar eles lá. Eles não fazem isso, não são claros, não são objetivos. Ele cria esses cargos, vai criar um impacto, aí depois lá no final da gestão, espero que o atual prefeito Pedro Gouveia tenha uma gestão boa, mas vem assim, ó, estou devolvendo R$1,5 milhão de reais como uma atitude nobre da Câmara para com isso, né? A gente sabe que quem paga os vencimentos lá na Câmara é a população através da Prefeitura. É o prefeito que tem que ir lá assinar para ir a verba para a Câmara. Então a gente lamenta essa atitude. Para encerrar o assunto, a gente vai encerrar então esse bloco, vamos para assuntos, não que sejam assuntos melhores, mas eu precisava comentar esse fato, que fui cobrado, a opinião pública está contrária, e a opinião pública, como disse o presidente, como disse o Júlio, disse o Paulo, ela não foi ouvida, né? Eu garanto, eu estou aqui no Instituto Histórico Geográfico, não tem verba suplementar, não dá para votar, vamos instituir aqui uma verba, uma caixinha do Instituto, que todo mês entre R$500 mil. Não tem, não dá para fazer isso. Então quem tem, é aquela história, né, Paulo? Votar em proveito próprio, né? É que é muito difícil, Eduardo, e eu acho que vocês concordam comigo, a gente falar de um assunto que a gente não tem pleno conhecimento, né? Então, por exemplo, eu tenho visto com muita propriedade as medidas de austeridade do prefeito. Ele tem poupado e não contratou cargos de confiança, não preencheu cargos de confiança por completo, está tentando fazer caixa para cobrir o rombo financeiro deixado por seu antecessor, é surpreendido a cada minuto com uma nova, desagradável surpresa, se é que pode dizer. Descobriu-se, por exemplo, que a dívida com a Sabesp é de R$85 milhões, né? Então eu entendo que o momento que a cidade vive é bastante crítica. Entendo também que o prefeito tem tido uma proposta e muita coerência em suas ações, em não nomear, em não constituir, os cargos de confiança não estão todos preenchidos. Você nota nisso uma preocupação dele em fazer caixa. Agora, essa situação com a Câmara é uma situação análoga. Eu definitivamente não vou condenar o Pedro de forma nenhuma, muito pelo contrário, acho que ele tem desenvolvido um trabalho muito cauteloso e muito prudente, e não digo isso porque ele é meu chefe, porque verdadeiramente ele chefia o secretário de Cultura. Eu digo isso como presidente do Instituto Histórico, como um cidadão que passou recentemente por uma verdadeira hecatombe. Aí sim é uma outra história. Eu vou dizer que o antigo alcaide, este sim, deixou a cidade na lona, né? E quando o Júlio, por exemplo, falou a respeito do funcionário público, ele falou com muita propriedade, porque com as consequentes greves que tivemos no ano passado, por conta do não pagamento de salários, de benefícios, de cesta básica, de plano de saúde e de tudo mais, a cidade entrou literalmente em colapso. Aonde você andava era lixo, era rato, era sujeira, era cheiro ruim, eram canais entupidos. Eu acompanhei recentemente, por exemplo, o notável Ulisses Garavati, que parece que é um zelador de uma cidade inteira, e ele com a retroescavadeira tirando justamente do canal, embaixo da Imigrantes, sofá.
cama, o Rio da Avó passa por ali, e então assim, você pergunta, mas por que não dava tudo quando chovia? Porque tinha sofá, televisão de tubo, aquelas grandonas e apodrecidas, geladeira, fogão jogado no canal, e aí a água não tem vazão, né? Ou como você via, por exemplo, lá no Parque São Vicente, que é evidente que não está solucionado ainda o problema. Nós estamos em processo, até porque estrago de 4 anos se conserta em 2 meses. Mas de uma forma ou de outra, os canais estavam todos assoreados. Os canos de drenagem, que são desse tamanho, estavam de areia até aqui. Ou seja, a vazão, em vez de ser de um cano inteiro, era uma vazão de um pedacinho que não tinha nada. Então, caminhões de jateamento estão fazendo isso, os canais estão sendo limpos só por essa obra. Eu acho que a cidade já respira novos ares, né? Se a contratação na Câmara não foi uma coisa muito coerente, realmente foi um deslize. Mas eu não vou condenar ninguém por conta de um incidente. A cidade tem outras demandas e às vezes os próprios vereadores, diante da demanda acentuada, como eu disse agora há pouco, pode dizer, não, é fundamental, para nós é imprescindível. O presidente até me colocou uma posição muito coerente agora há pouco, presidente, no sentido de dizer, então por que não constituir isso como concurso, né? Mas a gente não sabe nos meandros da burocracia, da dificuldade, da urgência, né? Que de repente até dá para criar o cargo, né? Até para aprovação da própria Câmara, né? Uma remuneração mais adequada. Exato, tal, mas, por exemplo, eles talvez não pudessem aguardar, fosse o momento. Então, assim, qualquer análise que a gente faça é leviandade, né? A gente teria que estar mais apurado, até porque a informação surgiu aos meus ouvidos, pelo menos na data de ontem, pelo WhatsApp. E aí hoje eu recebi já várias notificações pela internet, pelo Facebook. Os jornais da região já publicaram, o Jornal do Diário do Litoral. Mas vamos deixar esse tema para discutir mais à frente também. E até o próprio presidente da Câmara está convidado para que a gente possa discutir e faça isso. Eu vou um rápido intervalo, a volta dele com outros assuntos de cultura, o Sincerf dessa preocupação também. Começou o ano 2017 trabalhando muito e a gente tem que falar para você que nos assiste a importância de você sempre tentar melhorar, seja em que área de atuação você esteja. Eu volto já.